Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo, principalmente em um ano tão especial como esse. 60 anos da administração profissional no Brasil. Bom, antes de eu chamar o meu convidado de apresentar o nosso tema, eu quero te convidar para você se inscrever no canal a serviço da administração, para você seguir o Spotify, as redes sociais do CRA São Paulo e também para você deixar o seu like e seus comentários. Bom, hoje o nosso papo é sobre o mercado farmacêutico. Eu tenho o prazer de receber o Antônio Carlos Piponzi, que por 35 anos presidiu a rede de farmácias Raia e por 13 anos liderou o conselho da RD Saúde. Vamos ressaltar que a RD Saúde é um grupo de varejo especializado em drogarias, o grupo dono das farmácias Raia e Drogasil. Tudo bem, Piponzi? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, um grande prazer estar aqui com você e no que eu puder realmente colocar um pouco a minha experiência a serviço, seja daqueles que estão no nosso mercado, seja daqueles que estão em outros mercados. Eu acho que 48 anos de liderança dentro do grupo certamente traz muita experiência para compartilhar. Não, com certeza. Tá. A gente vai aproveitar bastante a sua presença aqui. Uhum. E vamos iniciar já pedindo, para você falar um pouco sobre a história, toda essa história que a gente vai falar aqui hoje. Vou começar pelo finalzinho. Em 2011, houve a fusão da Raia e Drogasil, se tornando até hoje a maior rede de farmácias do Brasil, com cerca de 3 mil unidades distribuídas pelo Brasil. Mas antes disso, antes dessa fusão, a Raia já tinha uma história de mais de 100 anos, não é verdade? Que começou com seu avô, o João Batista Raia, no interior de São Paulo. Então, eu gostaria de começar o nosso programa pedindo para você falar sobre o início dessa história. Tá, eu acho que eu gosto muito de falar sobre o início, porque o senso de empreendedorismo dessa família que está 120 anos à frente de um negócio é muito grande e não foi por um acaso, porque o meu avô foi um imigrante italiano que veio no final do século anterior, do século XIX, 1896, e veio da Itália, exatamente que a Itália enfrentava um momento muito difícil por conta da unificação, e o pai dele dava interno $50 e mandava os filhos para o Brasil. Ele veio com 16 anos. Posteriormente vai vir meu pai, 50 anos depois, também como imigrante italiano, pós-guerra, tá? Meu pai é genro, veio no pós-guerra, e também com esse senso empreendedorismo. Quando eu falo senso empreendedorismo, eles chamavam de fazer América. Fazer América era vencer aqui na América. Tá? Então, eu tenho o primeiro imigrante, meu avô, ele vem e ele tem como eu diria, uma vocação muito grande de cuidar de pessoas. Tá? Ele, a princípio, pensava em estudar medicina, mas a vida realmente, obviamente, as coisas não aconteceram exatamente como ele esperava, né? E aí ele chegou em São Paulo, ele trabalhou numa farmácia, e aí ele foi para Araraquara e fundou uma farmácia, a Farmácia Raia, em 1905, que é a célula máter, como era dito antigamente, que é o princípio de tudo. Tá? E o meu avô, ele fez história em Araraquara com uma filosofia que era a filosofia dos farmacêuticos da época, na filosofia de cuidar das pessoas, tá? Então, ele era muito intenso nisso, quer dizer, ele tinha aquela coisa, a gente passou, por exemplo, na gestão dele pela gripe espanhola, 24 horas atendendo as pessoas, assim, direto. Ele formou, assim, uma clientela tão grande que a minha mãe contava que nos fins de semana, tá, vinham todas as pessoas das regiões vizinhas da Araraquarense, né? Para serem consultados por ele, porque o farmacêutico tinha um papel muito mais forte naquela época. Sim. Né? E então essa filosofia que ele trouxe é uma filosofia que permeou, e depois eu posso falar um pouco mais, se transformou numa cultura que persiste até hoje na empresa. Quando a gente fala como é que uma cultura persiste por 120 anos, eu preciso falar mais um pouco. Adiante eu falo um pouco sobre isso. Tá?
Ele também tinha um senso de empreendedorismo grande. E esse senso, essa característica, ela está bem marcada porque em 1918, com uma farmácia só, ele registrou a marca Farmácia Raia, com PH, Farmácia Raia. Tá? Falou, nossa, você tem uma farmácia e registrar a marca 1918, realmente acreditar que você tem sonho grande, né? E ele, de fato, ele depois sai de Araraquara, nos anos 20, deixa um sucessor, na metade dos anos 20, deixa um sucessor com quem eu tive o prazer de trabalhar e aprender muito o que é cuidar das pessoas. Quando eu falo que essa filosofia de cuidar de pessoas chega até os dias de hoje, ela chega porque meu avô deixou esse discípulo lá e eu trabalhei por 15 anos com ele, inclusive já velhinho. Meu avô vem exatamente para dar estudo para as filhas, tá? Começa no início dos anos 30 já a criar uma rede de farmácias, foi absolutamente pioneiro, não existia nenhuma rede, até porque na época o farmacêutico precisava ser, toda farmácia tinha que ter um dono farmacêutico. Então, na realidade, ele formou, tá certo, uma sociedade em que ele era o centro, tá certo? Abastecia as farmácias, tá? E ao mesmo tempo ele era dono parcial de cada uma das farmácias, tá? E assim foi até 1956, quando ele vem a falecer, porque na realidade ele não deixou regras claras. É aquela coisa do patriarca, sabe? Centralizador, 7 filhas. Ele tinha 5 filhas e 2 filhos. Ele não deixou nenhuma ele não deixou regras claras, diretrizes, tá? assim, diretrizes claras, quer dizer, papéis diferenciados, quem trabalha, quem não trabalha, como cada um deve receber, quem está trabalhando, quais são os posicionamentos, quem é o líder. Plano sucessório nem se falava. Zero, absolutamente zero, tá? E aí, a geração seguinte, entra meu pai, tá? Meu pai, como te falei, um imigrante formado em química, técnico em química, que veio para cá para trabalhar numa indústria metalúrgica, tá? Química metalúrgica, tá? Ele acaba sendo o escolhido para comandar a empresa. Ele que comandou a empresa a partir da morte do meu avô e, em tese, comandaria a segunda geração toda junto com os familiares, os filhos do meu avô. Só que o que acontece é que uma má governança resulta em desencontros. Então, eu presenciei isso quando pequeno, né? Que era exatamente aquela insatisfação do meu pai, pelo fato que ele comandava a empresa, ele tinha todo o peso da empresa nas costas dele, mas com a falta de regras, obviamente, que surge um monte desde as pequenas coisas, sabe? As empresas familiares muitas vezes têm alguns vícios de uso de funcionários para serviço, retiradas de mercadoria nas filiais, sabe? Não se paga. Então, desde as pequenas coisas até as grandes coisas que era para o papel dele, a liderança, a remuneração compatível e tudo mais. Então, quando chega a metade dos anos, meu pai, lembrando, ele é casado com a filha mais velha do meu avô, João Batista Raia. Então, o que acontece é que, na metade da década de 60, precisamente 65, 10 anos depois da morte do meu avô, ele falou, olha, eu vou sair. Meu avô tinha construído uma rede que tinha chegado a 8 farmácias, tá, quando ele faleceu. Das 8 passou a 11 durante aqueles 10 anos, que é a primeira parte da gestão da segunda geração. E quando meu pai se cansa e fala em sair, a família fala, olha, ao invés de você sair, é melhor você ficar e nós saímos, tá? Só que para você ficar, obviamente, você vai ter que nos indenizar. E meu pai, com todo aquele espírito empreendedor de quem veio no pós-guerra, ele tinha perdido a mulher na Itália, na Primeira Guerra, a primeira mulher, que inclusive deu a ele o meu irmão, né? Meio-irmão seria, né? Meio-irmão, mas para mim mais do que meio-irmão, um irmão pleno. Ele, então, nessa hora, esse senso fez com que ele topasse assumir o negócio. E para fazer isso, o negócio se reduziu de 11 para 3 farmácias. As outras 8 foram utilizadas para serem vendidas e, com a venda, indenizar os outros filhos do João Batista Raia.
E meu pai, então, é recomeço. Ele abriu mão de tudo. A gente tinha o quê? Ele tinha uma casa e um terreno, tá? Ele não só abriu mão do terreno que ele tinha, a casa ficou, como também contraiu várias dívidas para poder seguir o negócio. Então você vê que tem aí uma história de empreendedorismo de pai e de avô. A partir daí, se eu chegar no ponto da história em que eu entro, depois a gente fazer uma pausa e você continuar com suas perguntas. Quero super saber como é que você chega até nessa continuidade, quer dizer, meu pai então ele passa os 10 anos seguintes, aí da metade dos anos 60 até a metade dos anos 70, ele passa saneando a empresa financeiramente, depois fazendo a empresa crescer, e a empresa chega a 7 farmácias em 1975. Então, aí realmente ele já tinha uma rede que era uma pequena rede, tá? Mas já com sonhos de crescimento. E aí, em 77, você... aí vem aquela história. O meu pai, ele nunca pensou também em sucessão. Só que ele não pensou em sucessão, mas também ele não pensou ele nunca teve a ideia de ter filhos trabalhando no negócio. O meu irmão estudava economia, mas meu pai, um pouco antes, comprou um laboratório, um pequeno laboratório, que depois meu irmão ficou à frente, chegou a desenvolver, mas posteriormente esse laboratório viria a fechar. Mas meu irmão, então, ficou um pouco de tempo na RAI a partir da metade dos anos 70, aliás, do final dos anos 60, mas logo foi para esse laboratório. Nessa metade do ano, em 77 especificamente, né, já um pouco mais para o final, eu tenho então meu irmão no laboratório, meu pai trabalhando com um funcionário dele de confiança, que ele deu uma participação de 4%, e eu, um engenheiro que tinha feito uma politécnica, que era uma escola assim bastante árdua, duro da gente se formar, né? Mas eu não tinha identidade com aquilo, não tinha nenhuma identidade com aquilo. E de um jeito ou de outro, talvez por conta disso, que eu fui fazer engenharia de estruturas, que era algo menos engenharia e mais cálculo, mais matemática. Você gostava da matemática? Gostava, muito, bastante. Tá? Talvez para mim era o carro-chefe de todo o aprendizado, de todas as boas notas que eu tive, né? Ao longo do colégio. Eu nunca fui um bom aluno no colégio, mas na faculdade fui um bom aluno, tá? E então eu resolvi fazer engenharia de estruturas. Eu via já, quando começou a chegar no 3º, 4º ano, o discurso dos colegas, dos meus amigos, era um discurso já muito mais de engenharia. Eu não tinha um repertório para conversar com eles já estavam estagiando, eu não estagiei. Eu estagiei 6 meses na Promon, simplesmente. Depois falei, não dá, para estudar engenharia de estruturas tinha que se dedicar muito. E eu realmente me senti um peixe fora d'água, tá? Quando a gente terminou o 5º ano, a alternativa que nos formamos em 75, a alternativa que eu encontrei foi fazer o mestrado em engenharia de estruturas. Essa ideia veio de um cunhado meu. Eu tinha 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Ele era professor da Poli e ele deu essa ideia, falou um curso de engenharia completo, tal, não sei o quê. Então, no fim, eu acabei seguindo a carreira dele. Não sei onde eu ia parar, não sei, tá? Peguei uma bolsa, fiz o mestrado, terminei os créditos. E quando eu estava desenvolvendo minha tese de mestrado, aí eu estava mais deslocado do que nunca, tá? Porque os meus amigos já estavam, inclusive, trabalhando, alguns ocupando até posições gerenciais, em empresas e tudo mais, né? E aí meu pai falou, olha, você está amargurado aqui desenvolvendo a tese de mestrado, por que você não faz isso lá no escritório, tá? E aí eu fui para o escritório do meu pai, muito mais para desenvolver minha tese. E aí... Foi se envolvendo com o ambiente. Aí você vai olhando o ambiente, o varejo era muito pouco profissional, não tinha computadores à época e tudo mais, era uma gestão bastante, né? A loja pedia os produtos, o comprador fazia as compras com base em algumas fichas, mas muito mais na intuição dele, tá? Os produtos eram distribuídos para as farmácias à medida que os gerentes pediam, então obviamente você tinha níveis altíssimos de estoque, tá? Com níveis altíssimos de estoque, a geração de caixa era muito baixa. Fui começando a entender um pouco, eu era muito, muito fora do mundo de negócio. A Poli, infelizmente, né, nunca nos propiciou matérias, ou acho que tinha uma matéria de economia, muito pouco, né? E aí, para melhorar, para casar um pouquinho mais, né, essa vontade minha de contribuir, tá?
eu fui fazer a pós-graduação na Getúlio Vargas, curso do SEAG. Na época, muito disputado. Eu entrei porque, como eu estava com o tempo mais livre, eu estudei muito mais que os outros. Sim. E já tinha até a experiência também do mestrado, né? Já tinha eu estava um pouco mais, exatamente, eu era mais estudioso que os outros, que era muito mais trabalho, tá? Sim. E aí eu comecei a conectar muito o meu estudo com a administração de empresas, com o negócio e percebendo oportunidades. E demorou quanto tempo, assim, para você assumir um cargo dentro da empresa? Então, aí foi uma coisa muito natural, tá? Porque a empresa não tinha, assim, um modelo organizacional. Você fala, 7 farmácias, tinha 120 funcionários, o escritório tinha 10, 12 pessoas, não tinha uma carreira clara, né? Mas aí, eu acho que eu me encontrei no começo dos anos 80, acho que eu concluí que eu estava na hora certa, no lugar certo. Que bom. E foi muito bom. Por quê? Porque o Brasil tinha reserva de informática na época, tá? E os computadores eram inacessíveis, tá? Mas, em 1980, a Cobra, que era uma empresa de capital misto, ela começou a lançar os primeiros mini computadores. E aí, então, com aquelas 7 farmácias, eu comecei a entender que se a gente trouxesse as decisões de estoque para a matriz, ao invés de ter essas decisões nas filiais, onde o gerente pedia à vontade, tá? A gente realmente teria um caminho excelente para gerar liquidez e para poder ter uma empresa geradora de caixa e, consequentemente, uma empresa em crescimento. Tá? E aí eu me dediquei a isso, entrei de cabeça. Eu falo que é quando o engenheiro entrou no negócio, aí que, de fato, meus complexos diminuíram, porque até então eu era o engenheiro que virou remédio, tá? Você não sabe o que é bullying naquela época. Eu sofria bullying. Eu falava, você não sabe? Não, pode, o cara foi trabalhar na farmácia do pai dele ainda, pior ainda, tá certo? Tá? Mas naquela hora, realmente, eu comecei a me realizar, porque eu senti que a gente poderia, inclusive usando computador de terceiros, né? A gente fazia todas as listagens de quanto estocar em cada farmácia, tá? Inicialmente com base no feeling, tá, do nosso comprador, mas depois no processo interativo ia definindo. Mas é um pensamento já enviesado pelo engenheiro, né? Sim, com certeza. Já era, claríssimo, claríssimo. Eu tive o prazer de ser a primeira turma da Poli que teve computação. Primeira turma da Poli. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque daí eu participei ativamente do processo de implementação, tá? Com todos os desenhos, os diagramas de blocos, tudo isso aí, tá? Enfim, então o que aconteceu é que foi um momento em que, loja a loja, eu fui implementando, tá certo? Quer dizer, ia nas lojas, era o domingo de manhã, aquele calorão, fechava a loja e ia definindo, tal produto, sei lá, Novalgina é para ter 12 em estoque. Quantas tem? 28, tá bom, tira 16. E assim foi tirando. No final do dia, da primeira farmácia, tinha muito mais mercadoria nas caixas fechadas do que na loja, tá? E a partir daí a gente passou a abastecer dia sim, dia não, de acordo com aquilo que a listagem do computador definia. Isso então, loja a loja, quando chegou na terceira ou quarta, a gente comprou um computador. O computador ele tinha 1 mega, não é nem 1 giga, nem 1 tera, 1 mega. A gente processava o estoque todo em 4 discos flexíveis desse tamanho assim. Isso para processar os estoques. Para fazer um faturamento para a loja, tinha que pôr e tirar 4 discos. E, obviamente, com uma lentidão enorme, né? Mas, enfim, então acho que esse foi o momento que eu me senti, não só um engenheiro, como um cara de negócios, senti que minha vocação era muito mais para gerir um negócio, para ser um administrador de uma empresa. E essa liquidez gerada, e depois com a aquisição do computador, nós também aí montamos um centro de distribuição, porque a gente não tinha, era uma sobreloja em uma das filiais, a gente tinha uma sobreloja com estoque adicional. A gente triplicou a rede, passou de 7 para 21 farmácias em 1985, com toda essa geração de caixa. Você imagina, a gente reduziu os estoques de 120 para 60 dias de estoque. Então, foi uma redução violenta e, com isso, você gera liquidez. Você para de comprar porque você já tem o estoque. Com certeza. Né? E aí, se você puder continuar a história do engenheiro no negócio, quando chega a 1985, surgem os primeiros terminais de ponto de venda. Você é jovem, certamente você não pegou o tempo em que no comércio você se dirigia a um balcão para fazer uma compra, tá? Mesmo que ela estivesse exposta, você se dirigia a um vendedor, você pediu os seus produtos, os produtos eram registrados manualmente em uma nota fiscal, somava lá com aquelas máquinas,
E aí você ia para o caixa e fazia o pagamento. Em 85, lançaram os primeiros terminais ponto de venda. Eles foram lançados numa feira de informática aqui em São Paulo, e era a Itautec quem fez o primeiro lançamento. Tá? Quando eu vi aquilo, eu falei, isso aqui é a continuação do processo já iniciado. Você fala, agora eu posso passar para um segundo ciclo de redução de estoques, porque já sabendo aquilo que está saindo no caixa, eu posso repor diariamente. Tá? Anteriormente eu estava repondo dia sim, dia não. Posso repor diariamente. E além disso, em não fazendo notas fiscais manuais, eu vou economizar, vou diminuir a média de pessoas em farmácia diminuiu de 20 para 12, tá? Porque não precisava mais fazer nota fiscal. Eu acho que aquilo foi o grande pulo do gato, do ponto de vista de crescimento, de nós nos tornarmos efetivamente, nós termos relevância no mercado varejo farmacêutico, tá? E só que a questão é que não existia código de barras. Não existia código de barras, tá? E ao mesmo tempo os terminais lançados, eu não entendi muito bem, mas eles estavam meio que em caráter experimental, porque o sistema operacional estava em fase de ajustes, né? Sim. A Itautec, na época, ela oferecia pilotos para 3 grandes empresas, uma delas era o Pão de Açúcar. Mas era em caráter de piloto, empresto, você testa, sim, eu vou aí ajustando o equipamento e tudo mais. E a gente, quando terminou a feira, a gente foi bater na porta da Itautec e falou, a gente quer 21 terminais, 25. Tinha 21 farmácias, algumas falam, a gente põe 2 nessas 4 e põe uma nas demais restantes, né? E aí, depois, mais tarde, eles contam que foi um fuzuê. Falei, rapaz, os caras querem comprar, tá certo? Tá? E, para nós, isso acabou sendo uma solução, assim, fundamental, porque no seguinte veio o plano cruzado, e no plano cruzado, os preços foram congelados. Os laboratórios seguraram a venda de produtos, as farmácias estavam completamente descapitalizadas, então uma redução de estoque viria num momento excelente, né? Então, apesar da gente ter comprado equipamentos, não ter código de barras, a gente supriu fazendo códigos de 5 dígitos manual para serem digitados no caixa, então ao invés de você passar 5 produtos, você na realidade digitava 5 códigos, mas a média de vendas de produtos de farmácia é 3 a 5 produtos, mais ou menos 3,5, 4, quando você conta produtos avulsos e tudo mais. Então a gente improvisou o código de barras e ao mesmo tempo topamos um desafio que eu não sabia, que de repente o sistema operacional ainda não estava pronto, tá? Eu sei que um dia antes eu comecei a receber os equipamentos, um dia antes de implantar o primeiro e depois de muito trabalho de desenvolvimento, né? Você tem o software da máquina, mas você tem o software seu que você vai colocar e nós desenvolvemos em casa, né? O software. E aí eu li uma matéria, foi no domingo anterior, no Abílio Diniz falando, olha, o Brasil está muito atrasado, terminais, ponto de venda, eles não estão funcionando, eles dão muito problema. Eu falei, ixi, já foi. Se o Abílio está falando isso, imagina. Exatamente. Eu falei, já foi. E realmente foi uma aventura. Implantar o primeiro terminal, os primeiros terminais para na Vila Mariana, era um negócio... Isso a gente está falando de que ano? 1986. Ou seja, recapitulando, quer dizer, a gente fez o crescimento, eu entro em 77, de 80 a 85, o ciclo de automação da matriz, 85 a 90, o ciclo de automação das lojas. Tá? Mas, enfim, depois de muito sofrer, tá? Muito ficar ali atrás dos caras observando, caiu o sistema operacional, passava a fila de um lado para o outro, era um negócio assim, mas aí foi na raça. Eu lembro que cada fim de semana era uma das 21 farmácias que a gente ia implementar os terminais. Para implantar os terminais, a gente tinha que fazer 3 coisas, tá? Fechava a loja, tinha que mudar o layout, colocando, ao invés do caixa lá no fundo, você pagava lá no fundo, o caixa na saída, como é hoje, tá? Tinha que codificar, colocar as etiquetas de código em todos os produtos e treinar as pessoas para operar um caixa e tudo mais. Então não era fácil. E a gente concluiu isso em 87. A gente foi a primeira empresa do Brasil a automatizar todos os pontos de venda. A Itautec deu uma cobertura grande, fizemos bastante, nossa, tinha página linda na Veja, um outdoor lindo lá no Jockey, e acho que essa parceria com a Itautec foi muito bacana, porque por mais que o equipamento tivesse problemas, a parceria que a gente teve, essa época eu tenho muitas saudades dessa época, sabe? Você tem muitas saudades? Isso que eu ia te perguntar, você tem saudade dessa época? Nossa Senhora! O que era ruim nessa época é que a instabilidade econômica era uma coisa horrorosa. Depois do plano cruzado, não só você teve uma sequência de planos,
como também você sofria pelos planos que não aconteciam. A qualquer hora podia acontecer uma mudança que quebrava a tua perna, tá? Quer dizer, congelar preço era um negócio, quer dizer, você tinha inflação de 100, 120% ao ano e de repente o preço está congelado. E era difícil até se planejar também, né? Tudo era difícil. E a gente seguiu na raça, e dessa automação de ponto de venda em 85 e depois com o plano cruzado, que terminou em 87, o plano cruzado tinha se encerrado em 86, aí descongelaram tudo, obviamente, que foi aquela barbaridade. Depois da eleição, depois que o presidente Sarney ele elegeu 25 dos 27 governadores, estava, né, podia soltar tudo, aí a energia subiu 100%, o petróleo, uma coisa assim, né? Mas aí os preços de medicamentos foram liberados, a gente em 87 saneou a casa, voltamos a crescer em 88 e fechamos a década com 35 farmácias. A gente tinha multiplicado por 5 o número de farmácias em uma década através da automação. Então aí o engenheiro estava realizado. Estava realizado. Você já estava como CEO nesse momento? Se a função de CEO, na hora que eu comecei, né, você fala, eu tinha meu pai logo em seguida, meu pai em 82, né, 87, em 80, até 82 a liderança era do meu pai, né? A partir dessa mas era assim, mas era uma co-liderança, meu pai, a gente era junto, né? Mas em 82 meu pai ele acordou, fez 70 anos, resolveu passar a empresa para os filhos, tá? Mas nunca deixou de sonhar junto com a gente. Se a gente sempre teve um sonho assim muito grande, foi exatamente pelo senso empreendedor do meu pai, que enxergava assim, queria. Então eu sempre coloquei isso, eu falo com toda a tranquilidade, quem testemunhou a minha vida sabe que o sonho sempre ficou à frente do dinheiro. O dinheiro foi caminhando atrás e o dinheiro ele vem, tá? Então, de repente eu me deparei com um patrimônio muito grande, mas foi exatamente trabalhando pelo sonho, né? Agora, em que momento surgiu a iniciativa de fazer essa fusão, né, com a Drogazil? Vocês já estavam nessa crescente? A gente teve a nossa geração, se eu puder antecipar um pouquinho, a nossa geração ela vai, essa terceira geração que depois inclui minha irmã e meu irmão, eu e meus 2 irmãos, a gente permanece até o início de 2000, tá? Até 2002 a saída dos meus irmãos, eu continuo na liderança, e fizemos uma transição com os nossos filhos, que eram filhos apaixonados pelo negócio, porque eles viram a gente crescer, eles viram o entusiasmo que a gente tinha. Um almoço de domingo da minha mãe era alguma coisa que minha mãe não aguentava mais, porque a gente só falava do negócio. Meu pai também compartilhava, porque ele adorava aquilo, ele não era membro ativo da gestão, mas ele compartilhava tudo aquilo, né? E os meninos foram se apaixonando. E a gente tinha uma cultura que veio desde o meu avô. Meu avô, quando saiu de Araraquara, foi para dar faculdade para as filhas, tá? Coisa que era muito rara na época. Estamos falando dos anos 20, 30. As filhas todas tiveram nível, se formaram em universidades. Então, o que acontece? A gente antes fez essa transição de gerações, tá? Que foi na virada de 2000, tá? Todos também eram muito bem preparados, a gente criou regras de entrada, tá? Não foi feito com consultoria, foi simplesmente um processo mais informal, eles tinham que sair, ter um período trabalhando fora, ter um período de 1 ano trabalhando de fazendo estágio para conhecer a empresa, tipo como trainee, e depois fazendo MBA lá fora. E esses jovens, quando vieram, eles trouxeram todo um arsenal novo, aí já estou falando da década 2000, 2010, tá? E, ao mesmo tempo, um sofrimento grande para mim, porque eu, como membro da terceira geração, obviamente, quando você vê aqueles jovens trazendo o novo, tá? É uma coisa assim que é, de um lado, empolgante, tá? Mas, do outro lado, você precisa colocar as suas emoções no chão, tá? Estacionar, porque senão você corre riscos. A gente fala muito hoje em ambidestria das empresas, né, que é a capacidade de manter o legado e, ao mesmo tempo, atentar e fomentar a inovação. E é uma coisa que é complexa. Você fala, ou você pode incorrer no erro, tá, de você ter uma liderança, no caso eu, e falar, não, peraí, garotos, eu fiz assim até agora, não me venham encher o saco, porque vai continuar assim. Nós estamos com 120 farmácias naquela altura, tá?
Poderíamos continuar assim. Ou, de repente, falar, gente, o que vocês trouxeram é maravilhoso, vamos correr atrás, vamos fazer já. Eu errei para que lado? Graças a Deus que eu errei para esse lado. Tá? A balança começou a pender. Eu não vou dizer que eu descuidei do legado, mas eu deixei de ter toda aquela tensão com as 120 farmácias, tá? Para olhar muito o novo. O novo é glamuroso, a inovação é glamurosa. Tudo que a gente ia fazendo, do ponto de vista... Porque, veja, eu já nessa hora, o país já é outro. O país já tem uma economia estabilizada pelo Plano Real, o país já tem a possibilidade de você ter acesso a bancos, embora a gente não utilizava. Você já tem o mundo, a internet já está presente, você já tem uma visibilidade, uma percepção de investidores que o nosso negócio com envelhecimento poderia ser um grande negócio. Então, o que acontece? Tudo isso faz com que a gente comece a acelerar o crescimento, saindo fora de São Paulo antes da hora. Você criar uma marca fora do teu ambiente de negócio é difícil. A gente foi para o Rio de Janeiro, tá? Depois fomos para outros estados. Então, eu diria que a gente teve que pagar um pedágio por essa aceleração e hoje eu não faria igual. Tá? Mas, por outro lado, eu acho que tudo que a gente fez foi o certo, só que na hora errada. A gente antecipou tudo. E aí veio... a coisa culminou em 2007, quando a gente resolveu abrir o capital antes da hora. Aí realmente foi complicado, porque o tamanho nosso não comportava uma abertura de capital. Era uma época que o país, assim, todo mundo abria capital, 20 consultores abriam capital, investidor topava qualquer plano de negócio, o Brasil estava na onda, né? E aí o que acontece? A gente tomou um empréstimo grande, pela primeira vez na vida, na minha pelo menos. Nos comprometemos com um plano de quadruplicar o crescimento. A gente crescia 12 lojas por ano, passar a crescer 48. Aí o impacto na estrutura a gente subestimou, foi muito grande. Veio a crise do Lehman Brothers, os juros foram lá para cima, a dívida só crescia, os juros eram cada vez maiores. O mercado se fechou, a gente não pôde fazer abertura de capital. Enfim, estava armado um cenário que foi o pior cenário que eu passei na empresa. Tá? O 2008, que foi o day after, foi muito complexo, porque a gente se viu muito endividado. Eu até então só tinha crescido com recursos próprios. Aí o que a gente trouxe foi fundo de investimento, tá? E aí tem aquela coisa, fundo de investimento é algo que tem que estar escolhido não simplesmente pelo preço, tá? Mas principalmente pelo seu olhar, pela sua visão de longo prazo. E a gente trouxemos o Family Office da Natura junto com o Gávea. Ambos com uma visão de longo prazo, que não venderam nada posteriormente quando a gente vai abrir o capital, porque a gente abriu, vou falar, a gente vai abrir em seguida, mas enfim, foram 2 anos com os fundos em que a gente diminuiu a dívida, continuou um crescimento bastante acelerado, e em 2010, em dezembro, mesmo com todas as janelas fechadas, a gente foi ao mercado, fizemos um roadshow e para abrir o capital. E aí sim, eu acho que a gente passou uma credibilidade muito grande em torno da capacidade nossa de executar a expansão. Mostramos um arsenal estratégico bastante robusto, um management muito atualizado, uma história muito crível. E por isso, mesmo não tendo tido nenhum IPO no segundo semestre de 2010, nós temos um IPO em que a procura de papéis foi exatamente 10 vezes a oferta. Foram 8 pelo top do range e 2 pelo meio do range. Tá? Então foi um IPO de muito sucesso e eu diria que a década, se eu olhar só o tempo que a empresa a pré-fusão, eu diria que é uma história que acaba muito bem, com muitos erros de gerações, tá? Com desequilíbrio ambidestro, tá? Mas acaba muito bem. E aí que surge o assunto da fusão. Bom, gente, vocês viram até agora, né, o que a gente falou um pouco sobre a história da drogaria. Vou chamar drogaria Raia? Como é que vai? Antes da fusão? Olha, Droga Raia. Antes, hoje a gente só usa o nome Raia, tá? Raia, mas na medida em que as lojas, a gente quis se livrar muito da palavra droga, até tem uma coisa interessante. Sim, conta pra que gente. Quando o meu avô, a farmácia dele era a farmácia Raia com PH, e cresceu pelo interior com farmácia Raia de PH.
Farmácia Raia. Daí, quando ele veio a São Paulo, ele não quis colocar o nome da família do lado da palavra droga, tá? Porque aqui seria droga. Sim. E aí, ele então criou o nome Droga Pan. E quando eu entrei, era Droga Pan, certo? Só tinha Farmácia Raia em Araraquara, com PH. Que curiosidade. E aí, para convencer a família a colocar o droga do lado do Raia, deu discussão de família, tá certo? Da família da minha mãe. Mas depois, Droga Raia, e hoje a gente prefere ser conhecido por Raia. Eu vou na Raia, fui na Raia, então Perfeito. Então a gente segue nessa linha. Vocês perceberam, então, que até agora a gente falou um pouco sobre a história da Raia e também a gente acaba falando um pouco sobre a história do mercado farmacêutico no Brasil, né? Não tem como desassociar. E passando agora para a parte histórica, a gente está entrando agora já no ano de 2011... Vamos falar dessa questão da fusão, que eu sei que inclusive é case de estudo, né? Para algumas formações de executivos na área de conselho, não é isso? As fusões elas são muito difíceis, né? Eu acho que, eu não tenho exatamente um número, mas da ordem de 70, o número mínimo que eu tenho, que eu posso afirmar, 70% das fusões não agregam valor. Uma fusão é muito difícil, tá? Quando a fusão tem um dominante, é mais fácil. Só que porque de repente você impõe uma cultura. Só que o mais fácil tem um preço, que muitas vezes você despreza as competências do dominado, tá certo? Tá? Prevalece tudo dominante, até por insegurança dos executivos. A gente fala, peraí, mas o sistema deles... peraí, isso aqui deles. E o marketing deles. E no nosso caso, foi a única fusão da Bolsa de Valores que foi feita meio a meio. Ela é meio a meio. Então, não foi uma fusão que foi feita em 2011. Ela foi assinada dia 11 do 11 do 11, para você ter uma ideia, para nascer empresa número 1. Porque não existe 22, nem 33, dia 3, dia 3. Dia 11 do 11 do 11, por coincidência. Mas enfim, isso é só uma curiosidade. Essa fusão ainda tinha os seguintes racionais, tá? Um deles era a complementaridade geográfica. Tá? Nós tínhamos uma complementaridade geográfica, porque o Brasil ocupava o centro-oeste, ia ocupar o nordeste, já ocupava o Espírito Santo, o interior de Minas e São Paulo. Na cidade de São Paulo é uma marca, inclusive, mais forte que a Raia. E a Raia ocupava o sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ocupava o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. São Paulo, inclusive, nós também éramos complementares no interior, porque as regiões ocupadas eram um pouco diferentes. Tá? Então, tinha um racional muito claro geográfico. Tinha um outro racional que a Raia tinha um management mais jovem e para uma futura sucessão. E a Drogasil já era uma empresa executiva. A Drogasil não era gerida pela família. A família era acionista. E os executivos já estavam numa faixa de 60 a 65 anos. Tá? Então tinha esse outro racional. E tinha um outro racional também, que a Raia, como tinha acabado de abrir capital, e a Drogasil já era uma empresa de capital aberto, na Bolsa de Valores, as empresas valiam cerca de 2 bi cada uma. Tá? O que é um ticket muito pequeno, quer dizer, a gente tinha um float, na realidade, somando as duas, é um bi de cada, porque metade estava na mão da família, então tinha 2 bilhões de reais, isso aí não é nada, tá, no mercado de capitais. E quando você fala não é nada, é o risco de você, numa situação de soluço do mercado, uma situação como havia acontecido 3 anos antes com a crise do subprime, você corre um risco de perder liquidez. Tá? Então, 2 e 2 dão 4, tudo bem, ótimo, a gente vai ser também uma empresa maior. E tinha uma identidade de valores muito grande. Eram duas empresas sempre muito sérias, abertas, transparentes. Tá? Eu não teria feito uma fusão com nenhuma outra empresa que não fosse Drogasil. Tá? E eu que sempre fui contrário a movimentos assim, transformacionais, sempre fui pelo crescimento orgânico, sabe? Construir tijolo, tijolo em cima de tijolo. Né? Mas o que te motivou, assim? O que motivou foram esses racionais. Aí você fala, peraí, não dá para ir contra. Olha, liquidez é um risco. A questão da aceleração do crescimento, fala, poxa, vai nos dar uma liderança, tá certo? Muito grande, tá? A gente, na época, 5 redes que tinham valores muito próximos de faturamento, tá? Eu diria que, e essa oportunidade da gente, o fato de que a gente poderia controlar o negócio. Por quê? Porque os executivos, em tese, a sucessão era uma sucessão prevista, ficando o nosso pessoal que era mais jovem. Né? Então, o que acontece? A gente, na hora que faz a fusão, é que a gente vai entender, e você citou, inclusive, que a fusão é um case, que a gente realmente leva
a fusão hoje para as escolas ou leva a fusão para o IBGC. A questão é a seguinte, a fusão ela se transforma num case e agora, quando a gente fala case, parece que ela começa tudo certinho, que ela não tem problemas. E o principal problema de uma fusão é a diferença de culturas, tá? E diferença de culturas você só vai perceber quando você enfrenta. Senão você fala, não, cultura é bobagem, todo mundo aqui trabalha, está todo mundo satisfeito, olha aí, Natal ganhando panetone e tal, está todo mundo feliz. E não é exatamente isso, tá? Duas empresas que, uma de executivo está mais focada no resultado, no trimestre, no médio prazo. Sim. E a empresa familiar normalmente já é voltada para o longo prazo, já é voltada muito mais para uma geração de valor futura, Sim. mais para sonhos. Então, isso tudo faz com que você enfrente uma realidade, essa diferença de cultura bate em cada decisão, tá? Quando a fusão foi feita, eu me tornei chairman e o CEO do Brasil se tornou CEO, tá? Então era muito difícil a gente só foi perceber que identidade de valores não é o mesmo que identidade de cultura, são coisas diferentes, tá? E isso somando-se ao fato que você tem uma competitividade interna muito grande, porque se você sabe que a plataforma de tecnologia é a plataforma A e não é a B, quem está na A fica, quem está na B sai, tá? Então tudo isso foi uma fusão complicada. O primeiro ano, inclusive, foi um ano, talvez o ano mais difícil. Ajudou o fato de que a fusão era meio a meio, porque a gente teve que... Ninguém podia se impor a ninguém. Todo mundo teve que respeitar o ponto de vista um do outro e com o tempo ir se alinhando, tá? Eu, em 13 anos de conselho, nunca votei em nada, nunca coloquei nenhuma matéria em votação, porque a gente deu tempo para que a gente se alinhasse. E aí, então, eu diria que a primeira tarefa importante numa fusão é você ter um único CNPJ. Quando você tem CNPJs diferentes, você não realiza sinergias e, ao mesmo tempo, você mantém a competitividade interna, porque você tem 2 processos de compras, 2 processos de distribuição, 2 áreas de marketing diferentes, ou seja, você ganha poucas sinergias e você, em não sendo uma empresa única, você perde de todo lado. Então, o que acontece? A gente fez a unidade, criou então uma única unidade fiscal, unificou a sede, que a gente fala, a sede longe, pelo menos não briga. Não, é melhor brigar aqui dentro. É melhor brigar aqui dentro e resolver a coisa aqui dentro, tá? Então, fizemos essa lição de casa de deixar sangrar no primeiro ano e meio. Essa lição quem fez foi o Claudio Eli, foi brilhante nisso, tá? E o Claudio Eli, que era o executivo da Brasil, como era previsto, ele sai e em 2013 entra o Marcílio, um executivo contratado. Os executivos que estavam presentes, os de negócio, eram 4 executivos, os de negócio vieram da Raia, e mais 2, o financeiro e o RH já não eram da Raia. O financeiro veio do Brasil, o de pessoas foi contratado. Então eu diria assim, naquele momento não tinha alguém para falar, para comandar o negócio, tá? Então a gente trouxe o Marcílio, e o Marcílio ele teve uma capacidade de se adaptar muito rapidamente a essa cultura, e tanto que ele ficou lá ficou 11 anos como CEO. Sim. E com resultados excepcionais, né? Agora, feita essa lição, aí sim a gente foi olhar a visão estratégica da empresa, e aí a gente foi falar, bom, qual é a bola da vez? A bola da vez era o crescimento físico, e aí o maluco aqui vai levar a empresa para expandir para todo lugar, porque a expansão é uma paixão para mim, né? Uma coisa assim que nós temos hoje 3.300 farmácias e eu conheço praticamente todas, conheço 600 municípios, eu tenho uma paixão por viajar com o grupo para provar os pontos, né? A gente sempre, obviamente, já em fase avançada, quando a gente já tem os pontos com condições fechadas, já com a inteligência nossa de mercado definindo que o local é ali mesmo. Então, sim, muitas vezes no passado eu ia quase que toda semana para viajava, a gente subia no avião, descia por não sei quantas cidades aí para aprovar pontos e tudo mais. Então esse era o grande projeto da empresa inicial. Então eu acho que nesse momento eu senti que a gente, em trabalhando juntos a visão estratégica da companhia, aí participavam o conselho e a alta executiva, e com mediação de uma consultoria, de uma grande consultoria. Eu falo assim que o hardware tem que vir primeiro. O hardware é a parte de unificar tecnologia, unificar sede, unificar CNPJ. Agora, a parte de software, que é cultura, estratégia, essa
tem depois. Eu queria muito aproveitar que a gente está falando ainda sobre a questão da fusão para falar da cultura, porque vocês, por exemplo, hoje vocês são uma gigante, mas tudo começou muito ainda naquela empresa, né, naquela loja do interior, naquela empresa familiar, que foi crescendo, crescendo. Como é que é? Quais são os principais pilares da cultura de vocês hoje, de modo que vocês consigam manter a mesma estrutura inicial, a mesma origem, mas com toda essa inovação, com toda essa logística, essa dimensão? Como é que é possível isso? Olha, sua pergunta é ótima, tá? Primeiro porque, quando você fala, a gente tem um ponto muito favorável, que eu me aventurei a fazer um livro contando a história da minha família. Mas se o Carlos Pires vier aqui contar a história da família dele, a empresa nasce também do avô dele, que era um grande farmacêutico e tão dedicado quanto o meu. Tá? Uhum. A questão que é diferente é que eles montam um grupo de 8 farmácias na década de 30 e crescem de uma forma diferente, quer dizer, não é uma família só, é um grupo grande, tá? Mas com essa filosofia da farmácia antiga. Tá? Uhum. Agora, o que é interessante é que quando vem todo esse movimento, na década de 80, de tecnologia, de logística, você fala, era um convite para você se afastar, deixa essa cultura de lado, que isso é varejo, é eficiência, é logística, é isso aí, tá? Só que veja que coisa interessante, né? Quando a gente terminou de implantar toda essa parte de automação, que eu estou falando do início dos anos 90, a gente falou o seguinte, a gente pensou, a gente trouxe uma agência de propaganda para vender mais, tá? O varejo tinha se transformado num varejo igual a qualquer outro varejo, tá? Por quê? Era comprar, distribuir, vender com eficiência, balconistas tinham comissão de 1% nas vendas, legal. Aí o que acontece? Nessa hora a gente, em trazendo essa agência, na verdade essa agência já estava se voltando muito mais para o branding, para a cultura, do que para propaganda, para aquela propaganda tradicional. E aí a gente foi provocado da seguinte forma, que o que nos havia trazido até aquele ponto não seria o que nos levaria para o futuro, ou não seria necessariamente. E aí que a gente foi entender que dentre as nossas 35 farmácias da época, tá, uma delas, que era aquela de Araraquara do meu avô, e aí você vai entender como é que se transporta uma cultura de 120 anos, aquela farmácia, ela tinha o dobro da venda e o triplo da rentabilidade. Você fala, peraí, o que aquela farmácia tem de diferente? Aquela farmácia era voltada para o cliente. Odiava se submeter a qualquer tipo de regra. Eu, como engenheiro, chegava lá com meus papéis todos para implantar circular, isso quando a gente tinha 7 farmácias, né? E aí o titular, que era o Herculano, um grande discípulo do meu avô, ele queria saber por que o medicamento não veio para atender fulano, beltrano, cicrano. A gente tinha tabelas de descontos, ele nem olhava para o desconto, o atendimento dele é tão valorizado, tá certo? Que ele se sentia meio que humilhado em ter que dar desconto no produto, sim, tá? Então, aquela cultura, tá certo? Então, essa é a cultura que dá certo, não é uma cultura transacional, é uma cultura relacional. Não é a cultura de transação, como é você comprar uma roupa, sim, ou ele comprar um carro, tá? Que você vendeu até logo, tá? Não, é uma cultura, tá certo? Né? Você tem que cultivar, ou seja, o relacionamento tem que ser contínuo, o negócio é de recorrência, tá? Então, na realidade, muitas vezes dizer não para uma venda, ou vender menos, tá? É muito mais importante, tá? Porque o que vale é você manter o cliente. E manter o cliente, o que ele busca? Saúde, tá? Ele busca beleza, ele busca bem-estar. Então, foi aí que a gente virou a chave e fez algo que foi difícil, porque a gente teve que demitir toda a linha de frente de balconistas comissionados em um ano e meio mais ou menos, tá? E passou a ter só jovens de primeiro emprego. Então, você imagine que hoje, nas 3.300 farmácias nossas, tá? Todos começaram pela base. Jovens de primeiro emprego, eles saíam, tá certo? Eles iniciavam uma carreira na empresa sem vícios, tá? Prontos para absorver uma cultura, tá? Você fala, mas por que de repente a gente não pegou essas mesmas pessoas comissionadas e colocou uma cultura? Porque cultura você não impõe. Você não impõe. Não adianta você colar na parede. Não adianta, tá? Então a gente desenvolveu dentro dessa cultura. E a gente dava oportunidade de inserção no mercado de trabalho e de crescimento, tá? Porque a gente tinha uma trilha de carreira bem desenvolvida. Como a rede crescia rápido, eles podiam subir os degraus rapidamente. A gente definia ali, tinha um modelinho. Então,
eu digo, e essa cultura depois, logo em seguida, a Drogasil adotou, também voltou às origens, porque ela também tinha saído das suas origens, ela até criou drugstores, criou um modelo fora de farmácia, e a Drogasil era sinônimo de farmácia no passado, ela resgatou isso também já nos anos 2000. Então, quando a gente fez a fusão, as culturas eram muito parecidas, tá? A cultura de cuidar de pessoas, tá? Talvez a da Rai era mais descrita, era mais clara, tá? Mas era a mesma cultura. Mas a Drogasil, por ser uma empresa de executivos que buscava muito a eficiência, e a nossa, que era uma empresa de jovens que buscava muito a inovação, esses valores a gente conseguiu incorporar em cima do cuidado com as pessoas. Então, você fala, nós somos sim uma empresa cujo propósito fundamental é cuidar de clientes, mas inovação e eficiência fazem parte da nossa cultura, da nossa cartilha de valores. Ou seja, vocês já faziam a experiência do cliente bem antes desse termo ser inventado, né? Exatamente. Hoje fala assim, customer centricity. Exatamente. E como é que vocês conseguem manter, né, até hoje esse atendimento, essa questão do relacionamento com o cliente? Quais são os principais fatores e até dicas que você pode dar para quem está nos assistindo? Olha, o primeiro ponto é que o grande guardião da cultura tem que ser o conselho da empresa. Por isso que eu tenho muita dificuldade em acreditar em empresas que não têm dono. Ter dono, muitas vezes, não precisa nem ser um grande acionista relevante, mas a composição, é fazer parte de um núcleo que é guardião. Eu cito 3 coisas: da cultura, da estratégia e da perenidade da empresa. Tá? Então, a primeira coisa é isso, quer dizer, você realmente fazer a gestão, tá certo, do conselho, que dá todo o ritmo da executiva, ela tem que ser sempre respeitar a cultura, ela tem que sempre fortalecer essa cultura. Tá? Agora, um trabalho que você faz, e periodicamente você está sempre revisitando a cultura, porque por mais que você fale cuidar de gente, mas uma coisa é você cuidar de gente numa época X, do meu avô, com determinados recursos, outra coisa é você cuidar do cliente numa época digital ou numa época que a farmácia se abre cada vez mais para ser um ponto de cuidados com a saúde. Tá? Então você renova, mas dentro do mesmo propósito, que é de cuidar de pessoas. Tá? Agora, os valores, tá? Os valores são valores que, em alguns momentos, tá? A inovação é muito mais importante hoje do que era no tempo do meu avô, tá certo? Então, eu diria assim, a gente conseguiu tá certo? Grudar as duas culturas, tá? E aí vem o tema que você pergunta, fala, mas como é que você faz isso pelo Brasil todo? Todas as filiais que a gente abre em qualquer canto do Brasil, a gente está em todos os estados, são 700 municípios, já que a gente 600 ou 700 que a gente está presente, tá? De 100 mil habitantes, acho que em todos quase, acho que faltam 1 ou 2, tá? Em todas elas, você abre todas as farmácias com lideranças que foram formadas dentro da empresa. Você transfere pessoas com determinado contrato, com as estadias, tudo pago. Tem um período de permanência. Depois disso, ele pode até escolher virar um cidadão gaúcho, um cidadão pernambucano. Então, todas essas lideranças, tá certo, que vão para as filiais, elas vão no sentido de disseminar essa cultura de cuidar de gente. Então, eu acho que um dos maiores valores da empresa é esse, é você ter uma cultura que ela está pelo país todo. Ela está no Acre, ela está no Rio Grande do Sul, ela está no Rio Grande do Norte, tá? E ela está nos interiores das cidades também, tá? Agora, na medida em que você fala, bom, você sempre senta, revigora essa cultura, você tem um papel que é muito importante, permear, tá certo? O núcleo corporativo da empresa. Porque lá na ponta, na hora que você cria essa cultura de cuidar de gente, o ser humano, ele gosta de cuidar de gente, tá? Na hora que você dê os meios, tá certo? Sim. Lá na frente não é o que me preocupa. O que me preocupa é sempre aquele trajeto entre a alta cúpula e a gerência da loja. E nesse trajeto a cultura pode se perder. E aí um trabalho de cultura bem feito tem que contemplar essa passagem, tá certo? Essa coisa de você fazer com que a cultura permeie, tá certo, a empresa e falar, se eu quero que os meus colaboradores cuidem do cliente, eu tenho que cuidar dos meus colaboradores. Isso é fundamental, tá certo? Então, se ele precisa de alguma coisa, ele tem que ser servido com a mesma agilidade, eficiência que
o cliente nosso é servido pelo colaborador. Não faz sentido, né? Bom, vamos falar agora do tema concorrência, né? Que eu imagino que seja um assunto muito presente na rotina de executivos do mercado financeiro. E o grupo RD concorre, né, com outros grupos, mas também concorre com as farmácias independentes, que são aquelas farmácias mais conhecidas como farmácias de bairros. E a gente tem também agora as farmácias online, né? Sim. Como é que você está vendo essa, diversificação na concorrência? Olha, o Brasil tem alguma coisa, eu sei que acima de 80 mil farmácias, tá? E de repente, quase 90 mil, se não me engano, por aí. 90 mil. Você fala, bom, 90 mil farmácias, agora, na hora que você, um cidadão mora numa metrópole, você pega São Paulo, por exemplo, se você circular por todo o núcleo central de São Paulo, você vai ver praticamente Droga Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo, sempre tem uma outra rede começando, tá? Muito poucas farmácias menores, tá? Então você vai ficar com a impressão que essas 80 mil farmácias têm o tamanho dessas farmácias que estão aqui. Mas a realidade é outra, tá? As redes de farmácia, tá? No total, são 11 mil farmácias. Dessas 80, ou seja, um pouco mais de 10%, 12%, tá? São farmácias como as que você vê, farmácias de rede, tá? Essas farmácias têm quase metade do mercado, 49% de share. As outras farmácias, tá? São farmácias pequenas, tá? Que atendem os núcleos menores. Você não consegue colocar farmacêuticos o tempo todo e sempre mais do que um farmacêutico, tá? Disponível, com uma loja num espaço grande, pagando aluguéis mais elevados, tá? Mantendo todo o mix de estoque, mantendo competitividade de preço. Você não consegue fazer isso em ambientes que você tem poder aquisitivo muito baixo, circulação de pessoas mais baixa. Mas o que acontece? Se você adota um modelo de microempresa, você tem o dono com seus filhos à frente da farmácia, tá? Você tem um regime especial de pagamento, você tem uma loja menor, um custo de locação menor. Aqueles, você falou de 80 mil, que seja 81, sei lá, se você tira os 11 mil da Abrafarma, sobram 70 mil ou 80 mil, o faturamento médio deles é 80 mil reais, de uma rede é 800 mil reais, é 10 vezes o faturamento, tá? Então é uma soma meio... desproporcional. É uma soma assim que a gente fala, não é exatamente uma realidade. É o fato que talvez nesses nichos mais pobres, menores, de periferia, de cidades muito pequenas, tá? Você deveria ter uma atuação governamental mais forte para, de repente, supri-los, tá certo? Sim. Mas essas pequenas farmácias, em parte, elas suprem, mas muitas vezes com faltas de mercadorias, não é a mesma coisa. Não é? Mas então preços não são competitivos também, né? A competição entre redes, tá? Ela é grande. Você tem, nós somos líderes de mercado, nós temos 17% de share. Fala, não é tanta coisa. Nos Estados Unidos, a CVS mais o Walgreens tem 50% só os dois juntos, tá? Por isso que a gente vê tanto espaço para crescer, tá? A gente cresce, o ano passado a gente abriu 300 farmácias. E esse ano vai abrir entre 330 e 350. E é muito bom você falar essa questão do espaço para crescer, porque entre as pesquisas até afirma mesmo que daqui para 2027 a previsão é que haja um crescimento de 30% nesse mercado. Aí eu ia te perguntar até por que conta isso, do envelhecimento. Né? Você tem o envelhecimento, que são duas coisas. São duas ou três coisas que movem, tá certo? Que eu pelo menos posso citar, que vão mover esse crescimento, tá? Primeiro, você tem um crescimento de mercado já contratado pelo envelhecimento. O Brasil está invertendo a pirâmide demográfica, ele adiciona 1 milhão de idosos por ano hoje, tá? Eu não sei te dizer se o idoso eu já estou com 72, tá? Não sei se o idoso é 65, 60, tá? Eu acho que é mais de 60, eu acho que agora é mais de 60, 1 milhão de idosos. Mais. 1 milhão de idosos por ano, tá? Esse é um ponto, tá? Um outro ponto que é importante, tá? E a gente olha muito no crescimento de farmácias, é que quanto mais você tiver o farmacêutico próximo do cliente, tá? Você pode gerar uma relação de fidelidade para promover, não só para entregar um medicamento, mas para ajudá-lo na promoção da saúde, na gestão de uma cronicidade. Hoje, com o digital, inclusive muitas vezes até numa teleconsulta, num primeiro atendimento. Pra você ter uma ideia, 78% dos primeiros atendimentos, pode ser feito, que são feitos em hospitais ou do SUS, poderiam ser feitos em farmácia.
O professor Drauzio Varela, ele é o grande defensor dessa tese, tá? E se você pensar bem, fala, bom, tudo bem, está indo para o hospital. Mas e a conta do hospital? Quem paga? O plano de saúde paga. Só que o plano de saúde não consegue pagar mais. O plano de saúde, alguns foram medidos para hospitais, tá? E quando o plano de saúde, para sobreviver, tem que elevar o valor, as pessoas saem do plano, vão para o SUS. O SUS é um sistema de referência, para quem não sabe, de referência, só que é totalmente congestionado. E na fila do SUS, vai estar o sujeito que poderia resolver a tosse dele na farmácia, e atrás dele aquele que está com um problema seríssimo, às vezes com hemorragia no estômago. O futuro da farmácia, tá? Ele passa, tá certo? Exatamente pela questão, pela transformação, tá certo? Num ambiente em que você possa promover a saúde com bons hábitos antes de você ficar doente, tá? Proteger a sua saúde com vacinas, tá? Prevenir, tá certo? Com testes, com gestão de crônicos, você ter dados de um crônico num relacionamento, o que você pode ajudá-lo, tá certo, na promoção, na minoração do impacto, tá certo, da cronicidade que ele tem, e também no primeiro atendimento. Então você fala, a farmácia realmente, agora, a farmácia vai estar mais aparelhada. Hoje a gente está criando os nossos centros de atendimento em farmácia em parceria com o Hospital Oswaldo Cruz. Todos os protocolos de atendimento a gente está criando juntos. Não é simplesmente falar, nós temos 12 mil farmacêuticos e hoje temos uma escola de farmácia dentro da empresa que já tem 250 alunos na primeira turma e 300 na segunda turma. Que a gente quer a gente quer desenvolver farmacêuticos dentro da empresa, ou seja, com a cultura da empresa, para executar esse trabalho. Ou seja, de estar próximo do cliente para suprir todas as necessidades que ele tenha com relação à saúde. Tá? Então isso aí é... E olha, nós temos hoje 75 milhões de brasileiros a menos de 5 minutos das nossas farmácias. 75 milhões. Imagina se essa intenção realmente vingar, né? As farmácias adotarem mais essa eu acho que é irreversível. Proposta. Eu acho que é irreversível, porque o sistema está colapsando e não é só no Brasil, em todo lugar do mundo. Qualquer lugar. É você pensar, para o sistema não colapsar e o governo pagar por isso, quem vai pagar? O governo simplesmente distribui dinheiro, o governo não gera caixa, tá? E quem vai pagar? Você acha que um jovem, hoje, ele começa a trabalhar e ele vai pagar a conta de aposentadoria ou a conta da saúde de 2, 3 idosos? Não vai. Então é um negócio que é inviável, é completamente inviável. Então, agora, é tudo uma questão de tempo. A própria Anvisa hoje tem ajudado muito na desregulamentação. E muitas coisas a Anvisa, eu peguei o tempo que a Anvisa, meu Deus do céu, era um negócio, a Anvisa não liberava nada, tá? E hoje, recentemente, tinha até uma proposta do farmacêutico poder receitar medicamento, que eu acho um absurdo. Isso é função de médico, tá? Você fazer o primeiro atendimento é uma coisa. Você tá lá, chegou com a gripe, uma tosse, faz isso, toma isso, me liga, não melhorou, tá tendo um sangramento aqui, tá bom, é melhor ir lá, vamos ligar para o médico agora, faz uma telemedicina assistida, então, mas não, farmácia não é lugar do segundo e do terceiro atendimento, de jeito nenhum, é para o primeiro atendimento. Muito bom a gente reforçar isso, e a gente está seguindo já para o finalzinho do nosso programa, e antes de chamar a nossa dica de leitura, que vai ser uma dica de leitura bastante especial, e vocês vão entender por quê, a gente sabe que as farmácias hoje não vendem, há muito tempo elas não vendem apenas remédios, né? Já virou um local onde você tem um portfólio diverso, o que resulta nas farmácias de varejo, né? A gente pode chamar isso de farmácia. É isso que é farmácia de varejo? Como é que é essa diversidade de produtos, de serviços nas farmácias? É um futuro que a gente pode ver aqui para o nosso Brasil em relação a isso? Olha, eu vou te dar um exemplo. A Drogasil, ela era sinônimo de farmácia até 1985, quando ela resolveu trazer o modelo americano de drugstore. Então ela tinha sorvete, ela tinha batata frita, tinha lógico que tinha até carne, tinha até queijo. A Drogasil foi perdendo a personalidade dela, ela deixou de ser farmácia para ser uma mini mercearia e a época quase quebrou, posso dizer isso. Tá? O nosso aprendizado é que a gente trabalha com foco total em saúde, beleza e bem-estar. A gente não sai de forma nenhuma disso. Ela fala, mas eu fui lá, eu vi um chocolate. O chocolate é dietético. Você ter, tá certo, o foco, tá certo, manter seu foco em saúde, tá?
para mim, é das propostas mais importantes de farmácia. Ninguém vai querer estar no estabelecimento que venda saúde e que tem batata frita e biscoito aqui. Tá? Então, esta é a filosofia, tá? Essa é a nossa filosofia. A gente está criando um marketplace também, marketplace só para vender produtos, saúde, beleza e bem-estar. Tá? Então, eu acho que essa... E você tem drogarias aqui no Brasil que são mais diversificadas, que vendem isso que eu estou falando, mas não é a filosofia, não é o conceito nosso. Tá? O que eu acho, evidentemente, que o caminho da farmácia hoje é aumentar a gama de produtos através do marketplace. Agora, a questão de foco, aí é uma visão minha, individual, um aprendizado dentro dos meus 48 anos de carreira, tá? Que o nosso negócio é um negócio que vem de saúde. É saúde, beleza e bem-estar. Agora, você como integrante do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, tem essa mesma visão? Você acha que é uma forma também desse setor crescer, a questão do varejo e também para as farmácias? Como é que você vê isso? O que acontece é o seguinte, as farmácias, elas têm, a entidade principal das farmácias não é o IDV. É a Abrafarma, a Associação Brasileira de Farmácia, das redes de farmácia, tá? Que totaliza os 49%. Essas têm seus pleitos próprios, tá? Os pleitos são sempre voltados para a saúde. Agora, o varejo, eu fui para o Estudo de Desenvolvimento do Varejo, que a minha amiga querida Luísa Trajano me convidou, tá certo? Depois a gente muito brigar, a gente fez as pazes, ela entendeu que governança é importante, e ela fala até isso na contracapa de um livro que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então eu fui para o IDV. O IDV tem farmácias lá, mas não é o principal fórum das farmácias. Existem problemas tributários que são os mesmos de um e de outro, tá? Existem problemas de reforma trabalhista, que são dos dois, tá? Mas são coisas diferentes, tá? Eu muitas vezes, agora mesmo, me mantive no conselho, agora estou no conselho consultivo do IDV, tá? Mas eu deixo muito claro, eu não sou um varejista como vocês, eu não lido com crédito, eu não lido com, para nós, uma ameaça de mercados, plataformas chinesas, para nós é uma ameaça muito pequena, tá? Então, os temas da hora, vamos dizer assim, não são temas que eu tenho a condição de me aprofundar, tá? Mas levei uma experiência de governança, que talvez foi essa a minha principal contribuição para o IDV. E vamos falar, né, dessa experiência de governança antes da gente encerrar aqui o nosso programa. Você que tem uma participação muito presente, muito constante no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança aqui do nosso país. Conta pra gente um pouco sobre a importância das empresas valorizarem a governança. A gente aqui, através do nosso papo, trouxe aqui alguns pontos que já dá para a gente perceber como a governança faz sentido e faz diferença, mas de uma forma geral, Ponzo, como é que você fala para a gente? Para fazer assim, top-down, tá? Eu diria assim, eu acredito muito mais numa empresa que tem uma boa governança com uma estratégia ruim do que uma empresa que tem uma governança ruim com uma estratégia boa. A governança boa corrige a estratégia ruim. A governança ruim, ela afunda qualquer estratégia. O conceito de governança, no passado, ou até uns 10 anos atrás, é visto assim como governança é conselho. Tá? Não, governança não é conselho. Governança é uma estrutura de poder que tem 3 fóruns definidos. O fórum de sócios, tá? O fórum de conselho de administração e o fórum de executivo. Tá? Então, começa daí, porque para a maioria das famílias, tá? Quando vão tratar de sucessão, e eu já acompanho muito esses processos e tenho a oportunidade muitas vezes de conversar com várias delas, tá? A sucessão é assim, quem é o cara? Você tem um sucessor? Parece que existe uma pessoa que vai resolver tudo. E parece que a única forma da família participar do negócio é tendo o líder executivo, tá? E os perfis são os mais variados, tá? Quer dizer, hoje, ou seja, você pode ter um perfil para ser executivo, um perfil para ser conselheiro, um perfil simplesmente para ser sócio, e aliás é obrigatório, se você é sócio, você tem que comparecer e tem que conhecer a empresa para exercer um papel de sócio. Tá? Então, a questão é essa. Eu recentemente, inclusive, dei uma entrevista no Estadão, eu falei um negócio assim no meio da entrevista, mas que daí ela colocou como manchete, que o conselho não pode ser um depósito de parentes e familiares incompetentes, tá certo? Porque assim, não, esse aqui é muito bom,
Ele, em primeiro lugar, porque ele é bom aluno, então ele vai ser CEO, ele vai seguir a carreira do pai. Quem disse que ser um bom aluno, quem disse, serve uma posição de CEO? Eu tenho sobrinhos, tá, que são excepcionais, tá certo, estrategicamente, que têm um papel decisivo na construção dessa empresa, mas que não têm a vocação para ser CEO. Tá? O CEO hoje, a gente fez a sucessão, o CEO Renato Raduan, é o perfil certo para ocupar aquela posição de líder executivo, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão, tá certo, de que a escolha tem que ser de uma pessoa, que sucessor é uma pessoa, sucessor é uma governança. Você tem que criar uma governança com papéis, tá certo, apropriados para cada um dos familiares, tá? E aí sim você consegue ter sucesso dentro de uma transição. Na sua opinião, hoje, qual o grande desafio ou então grande dificuldade que as empresas têm, principalmente as empresas familiares têm, quando o assunto é governança corporativa? Tem uma, por exemplo, que é uma ciumeira dentro da família, que é assim, olha, por que o seu e não o meu? Porque parece que é uma disputa, tá certo, de quem é o melhor. Não é, cada um é adaptável a uma posição, tá certo? Eu vi, por exemplo, no Magazine Luiza, a Luiza me conta quando fez a sucessão, ela tinha um sobrinho e um filho, certo? Fala, nossa senhora, vai ver que na hora que escolher um, o outro vai... São colados, trabalham colados um com o outro. Então, essa coisa, um dos principais problemas é esse, quer dizer, dessa visão, tá certo? Que a empresa depende de uma pessoa, que o sucessor é uma pessoa, tá? Resulta uma crise muitas vezes de por que você e não eu? Por que eles e não nós? Quando você está falando isso, já acabou. Muito bom, Pipons. A gente agora vai seguir com a nossa dica de leitura. Por favor, traz a dica de leitura para a gente, explica sobre esse livro, que eu sei que é bastante especial para você, né? Eu não poderia dar, tem alguns livros que eu acho que marcaram muito a minha... Se quiser trazer também esses livros, fica à vontade. Eu tenho 2 livros, pelo menos, que marcaram muito a minha carreira, tá? E não são livros dessa geração digital, nem da inteligência artificial, como certamente alguém pode trazer aqui, mas é um livro do Jim Collins, que é Feitas para Durar, ali eu entendi realmente que as construções são feitas tijolo em cima de tijolo. Tá? Essas são as empresas vencedoras, a importância da cultura. Mas o livro que eu quero falar hoje com muita alegria é o meu livro, tá? Por uma coincidência enorme, tá? Você está me convidando, você me convidou sem saber que eu estou lançando meu livro amanhã, com muito gosto. É um livro que fala de 120 anos da trajetória de uma família, né? Uma família apaixonada pelo negócio, tá? Que teve 3 lideranças claras da família, o meu avô como dono, meu pai promovendo todo o saneamento na 2ª geração, eu trabalhando, liderando a 3ª e a 4ª, tá? E liderando o conselho depois, embora a liderança executiva é do Marcílio, né? Mas digo, existe uma liderança maior, tá certo, nessas 3, dentro da família, né? Sim. E eu acho que uma história de 120 anos, ela é uma autobiografia, eu trago muito tempero, tá certo, da minha formação, muito tempero de por que de repente determinados passos foram dados de um jeito ou de outro, tá? É um livro que foi muito gostoso de fazer, eu me descobri um escritor, porque não dá para delegar, uma autobiografia não dá para delegar, tá? E é um livro que, pela experiência que eu tenho hoje, tá, de aconselhamento, de mentorias a vários empreendedores, especialmente que vêm do Endeavor, várias empresas familiares, jovens, mentorias a jovens, lideranças, terceiro setor. Eu acho que é um livro que certamente ele vai responder muitas das ansiedades e das dúvidas que essas pessoas me trazem, tá? Então, é um livro assim que eu espero que seja um livro que deixe a sua marca, tá? A marca de uma empresa de 120 anos, de uma empresa de sonhadores, efetivamente. Qual o título? Fala pra gente. Transitando entre gerações. Muito legal. Eu vivendo, eu posso dizer que eu brinco que eu vivi 4 gerações, tá? Mas ninguém vive 120 anos. É que a primeira geração eu vivi através do Sr. Herculano, que foi o grande discípulo do meu avô. Sim. Vivi a segunda com todos os desencontros, vivia meu pai com todo o sofrimento que ele teve, tá? Vivi a terceira até acompanhado pelo meu pai, mas liderando junto com meus irmãos.
liderei a quarta, junto com sobrinhos e filho, que tenho lá, e depois da fusão, ainda participei de todo esse processo, liderando através do conselho. Bom, para a gente encerrar, uma pergunta que eu acho que é fundamental a gente fazer, principalmente depois dessa dica de leitura que a gente está falando aqui, como eu já mencionei, falar um pouco sobre o grupo RD Saúde, é falar também sobre a história da farmácia no Brasil, desse mercado que a gente vê aí sempre, né, crescente. Aí vem a minha pergunta, o que é que você falaria se você tivesse oportunidade? Você falaria para o seu avô, para o seu Herculano, para o seu pai, hoje, né, depois de anos, 120 anos, uma empresa que tem um faturamento, um lucro absurdo e que começou, né, no interior, com aquele trabalho corpo a corpo, né, com aquele atendimento quase que individual, né, individualizado. O que é que você falaria para essas 3 referências? Olha, para o meu avô e para o seu Herculano, que eu considero praticamente assim, quase que 2 indivíduos em um só, tá? Eu diria que depois de 120 anos, as crenças deles, tá, movem, tá certo, essa grande rede que hoje fatura mais de 40 bilhões por ano. Tá? E para o meu pai, eu diria que o sonho de crescimento dele, que se manifestava a cada loja que a gente abria, ele muitas vezes, aos fins de semana, se abria uma loja durante a semana, ele ia visitar a loja e tudo mais, eu diria que o sonho dele de crescimento foi muito, muito, muito além do que ele poderia imaginar. Eu diria isso. Missão cumprida, então, né? Missão cumprida. Está sendo cumprida? Como é que você vê? Vocês já atingiram o objetivo inicial? Quais são as metas? Uma empresa é um ser móvel. Eu só diria qual não é minha meta, sair do Brasil, tá? Pelo menos a minha, não sei. Sim. Eu tenho meu tempo também finito na empresa, né? Quer dizer, eu hoje saio da posição de chairman, fico como conselheiro, participo de comitês, mas é uma empresa que cada vez mais ela vai se pulverizando do ponto de controle. Sim. Quando de repente esse controle, eu torço para que esse núcleo controle a empresa por décadas, por gerações, tá? Mas eu sonho com essa farmácia que é um ponto, tá certo, de promoção, tá certo, de saúde, em que as pessoas possam ter na figura do farmacêutico alguém que dê a segurança, a confiança, para que se possa, tá certo, viver melhor, viver de uma forma mais saudável. Qualidade de vida, né? Com qualidade de vida melhor. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, Antônio Carlos Piponzi, um prazer. Quem quiser continuar te acompanhando depois do programa, onde é que te encontra? Olha, o meu e-mail é fácil, são 5 letras. ACP de Antônio Carlos Piponzi, @rd de Raia Drogasil.com.br. ACP @rd.com.br. Pode procurar, mandar um e-mail que a gente conversa. Muito bom. Mais uma vez, obrigada. Imagina, que isso. E mais uma vez, obrigada a você que está conosco em mais uma edição do ADM Incast. Um prazer receber você aqui. Espero que você tenha gostado. Escreva nos comentários o que você achou sobre o nosso programa. Sugira novos convidados, novos temas. Se ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal a serviço da administração, aproveita, se inscreva agora, deixa seu like e também nos siga no Spotify e nas redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo programa. Tchau, tchau.